Conforme programação, iniciando os trabalhos desta manhã, teremos o painel Segurança Jurídica para a Infraestrutura no Brasil. O papel dos três poderes na garantia da segurança jurídica para a atração de investidores privados. As contribuições dos órgãos de fiscalização e da academia no aprimoramento de procedimentos que garantam a sustentabilidade dos contratos de concessão e atratividade para investidores. Inicialmente, quem irá falar para as senhoras e senhores presentes é o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Tá ótimo. Tá ótimo. Bom dia a todos. Satisfação, alegria poder falar num evento tão qualificado. Quero primeiro parabenizar e agradecer o convite de estarmos aqui juntos para falar de um tema tão importante. Falarmos da infraestrutura de um país gigante, que é o Brasil, um país que tem mostrado que está preparado para seguir a rota do desenvolvimento, do crescimento sustentável. Então, para mim, estar aqui no dia de hoje para falar um pouquinho do que nós estamos fazendo nesses últimos 3 anos e 8 meses. Falar do que nós estamos de expectativa, planejando para os próximos anos no setor de infraestrutura, com esse público que tem feito a diferença, com o setor privado corajoso, um setor privado ousado, que não tem se furtado a participar dos nossos leilões, a investir no país. O Brasil é um país que terá agora na próxima safra de 2022-23 o desafio de colocar nos nossos portos mais de 300 milhões de toneladas de grãos. É um país que está num momento geopolítico muito favorável, onde depois da pandemia o mercado internacional tem olhado para o Brasil com bons olhos, querendo a reindustrialização do país, trazendo as indústrias para próximo do mercado consumidor. Isso, novamente, nos traz um desafio de prover infraestrutura para esse país continental, o Brasil. A gente está falando de um país que, no ano passado, fechamos com superávit fiscal de 14,4 bilhões de reais. Superávit fiscal que nos dá esperança de dias melhores para o setor de infraestrutura. Setor de infraestrutura de transporte que carece de um orçamento cada vez maior. Precisamos investir mais em infraestrutura. Até porque a infraestrutura ela é uma área meio, ela não é um fim em si mesmo. Não se constrói uma rodovia, uma ferrovia ou um porto apenas para termos o porto ou a ferrovia. Nós construímos porque nós precisamos carregar a nossa produção, carregar o nosso PIB, e isso passa por entendermos muito bem os nossos desafios, como falei, no agronegócio, na indústria, em transportar essa sociedade de norte a sul e de leste a oeste, com segurança, preservando vidas. Estamos falando de um país que deu esse superávit, e a nossa expectativa é que nos próximos anos possamos, sim, olhar para a infraestrutura como investimento e não como gasto. Porque um pai de família que pega um empréstimo para pagar a faculdade de um filho, ele não está fazendo um gasto ou uma dívida, ele está investindo no futuro. E investir em infraestrutura é olhar para o futuro, olhar para o país que nós queremos para a próxima década. Não tem como ter desenvolvimento no interior do país se nós não provermos infraestrutura. Infraestrutura rodoviária, rodovias de qualidade, com capacidade de transportar nossa produção, com ferrovias para transportar de forma eficiente as nossas commodities, o nosso minério, com portos fluviais em Miritituba, em Porto Velho, com aeroportos, a aviação regional tão importante para o Brasil. Um país com as dimensões do nosso país precisa ter uma aviação regional pujante, porque esse é o modo de transporte que conecta os brasileiros, que diminui as distâncias. E a gente tem feito isso. Eu vou falar um pouquinho do nosso desafio de prover infraestrutura, principalmente no que tange à financiabilidade. E esse superávit fiscal nos dá, então, a expectativa de vermos a infraestrutura sendo encarada como investimento. E eu tenho certeza que todos aqui sabem da importância da infraestrutura. Não só a infraestrutura de transporte, mas o saneamento básico, a energia, óleo e gás, infraestrutura importante para a nossa irrigação no interior, produzirmos mais
nos hectares, nossas fazendas. Estamos falando de um país também que saiu de uma balança comercial de 400 bilhões de dólares em 2018 e chegamos a 700 bilhões em 2021. Novamente, nos impõe mais um desafio na infraestrutura do Brasil. Nós desestatizamos o crédito no país. Tivemos algumas rodadas de concessão rodoviária que estava calçada na financiabilidade dos projetos pelo BNDES. E tem um número que chama muita atenção, que em 2015 nós emitimos 4 bilhões de reais em debêntures incentivadas de infraestrutura. E as concessionárias sabem, que participaram desse processo, que o ano passado nós emitimos 46 bilhões de reais de debêntures incentivadas em infraestrutura. Ou seja, nós temos os brasileiros investindo em infraestrutura no Brasil. Não há mais essa estatização do crédito para o setor de infraestrutura de transporte. 46 bilhões de reais do setor privado captando com o mercado. Essa é a desestatização do crédito. E esse número é importante porque mostra, além do nosso programa de concessão, mostra que nós estamos num caminho onde cada vez mais nos impõe um desafio de ter orçamento público para investir em infraestrutura, mas nós não estamos no caminho de ter o setor privado assumindo esse protagonismo. Protagonismo de investir nesse país, ter o retorno e prover política pública. Porque nós estamos falando de uma agenda que é uma agenda de serviço público. Nós, quando concedemos aeroportos, como fizemos há 2 semanas atrás, nós não estamos tentando tirar a maior outorga do aeroporto de Congonhas, do aeroporto de Macapá, de Belém, de Campo Grande. Nós estamos querendo prover infraestrutura de qualidade, prover um serviço público para quem está utilizando nossa infraestrutura aeroportuária. E é por isso que nós colocamos, então, 15 aeroportos, com esses aeroportos âncoras, provendo, então, aviação no interior do país. A inflação, um resultado melhor que o outro nos últimos meses. Em junho, 6,8% de deflação. E agora a previsão para o mês de agosto, 7,3% de deflação. Deflação mostra que o país está reagindo, que o nosso salário está valendo mais. Expectativa que os insumos para o nosso setor comecem a reduzir. E no final do ano, expectativa de inflação menor que 7%. É muito ou pouco? Precisamos comparar. Primeira vez na nossa história, menor que a inflação dos americanos, menor que a inflação do Reino Unido, da Alemanha. É uma inflação depois de uma guerra, depois da maior pandemia sanitária da nossa história. E quando a gente volta ao ano de 2015, a gente vê que a inflação nesse ano foi 10,56%. Tivemos guerra? Não. Tivemos uma pandemia? Não. Nós tivemos corrupção. Essa é a inflação da corrupção, 10,56%. Muito ou pouco? Depois de uma guerra, depois de uma pandemia, a inflação é menos de 7%. É inaceitável. E é isso que nós fizemos nos últimos 3 anos. Acabamos com a corrupção sistêmica no Brasil. E eu trago um número. Nesse mesmo ano, 2015, nossas empresas públicas deram um déficit, um prejuízo de 40 bilhões de reais. E essas mesmas empresas públicas, no ano passado, deram um lucro de 188 bilhões de reais. Isso nos traz com clareza a verdade que nós acabamos com a corrupção sistêmica nesse país. E não tem setor que suporte, que cresça e que se desenvolva calçado sob pilares corrompidos. E nós estamos cravando os pilares firmes, fortes, para as próximas décadas. Eu tenho dito que a performance econômica do Brasil para as próximas décadas já está contratada. Isso porque nós fizemos o maior programa de concessões da nossa história. Já leiloamos 100 ativos só no setor de infraestrutura de transporte. São praticamente 120 bilhões de reais já contratados, contrato assinado. Não estamos falando de algo que vai acontecer. O que vai acontecer é até o final do ano que nós vamos contratar mais 83 bilhões de reais com desestatizações, com concessão de rodovias, com arrendamentos portuários. E quando nós somamos
o que nós fizemos de concessão e de privatização no setor de óleo e gás, no setor de saneamento, nós chegamos à cifra de 890 bilhões de reais contratados. Ou seja, nossa performance para os próximos anos já está contratada, estamos caminhando em direção a termos um país que vai virar um verdadeiro canteiro de obras. O curso de engenharia civil, de novo, vai ser um dos primeiros nas universidades federais, nas universidades privadas, os economistas, administradores, porque o setor de infraestrutura é um setor que gera empregos. E quando a gente fala de empregos, nos últimos 7 meses nós geramos 1.500.000 vagas de emprego no Brasil. Estamos na contramão do mundo. O mundo para e o Brasil continua crescendo. Às vezes a gente pode não ler isso nos noticiários. Geralmente vem acompanhado de um mas. Boa notícia para o Brasil vem acompanhada com um mas. Mas essa é a realidade. Sairmos pelo país e vermos o que está acontecendo. Então a realidade é que os empregos estão sendo gerados. Nós criamos mais de 4 milhões de empresas no Brasil. E esse crescimento não é um crescimento artificial. Esse é um crescimento calçado no livre mercado. É um crescimento calçado dando as mãos para quem é o protagonista e a força motriz desse país, que é o setor privado. Porque é o setor privado que vai transformar esse país. E é esse setor privado que já está transformando esse país. E está aqui, as melhores rodovias do Brasil. Porque o setor privado tem a flexibilidade, tem a capacidade de fazer os investimentos com rapidez, tira todo o peso da burocracia, todas as amarras que o setor público tem para fazer investimentos, especialmente na agenda de infraestrutura. E gerando empregos, nós trazemos uma pauta importante, que é a pauta social. A infraestrutura também é uma pauta social. Tem melhor programa social que não seja a geração de empregos? Gerar empregos traz liberdade, traz dignidade. A gente tira o povo da escravidão, deixa de mendigar, de precisar de favores. E nós vamos seguir nessa rota, dando nossa contribuição através da construção civil e gerando infraestrutura no Brasil, no interior e na costa. Estamos trabalhando também em investimentos no setor de infraestrutura, que envolve, então, os nossos 4 modos de transporte. Vou falar um pouquinho, então, do que nós fizemos. 280 entregas, talvez com um dos menores orçamentos da nossa história na área de infraestrutura de transporte, orçamento público. Então, essas entregas vieram de onde? De um olhar técnico para o nosso país, de um olhar pragmático, de termos uma profissionalização da nossa gestão. Então, nós olhamos para a nossa malha rodoviária, com o orçamento que nós tínhamos disponível, e definimos, então, que nosso foco era entregar obras inacabadas. Obras que estavam com 70%, 80% de execução e estavam abandonadas. Fizemos isso no Ceará, com a travessia de Tianguá, com o viaduto do Horizonte. Retomamos a obra da Transnordestina na TLSA, fechamos a pavimentação da BR-163 no Pará, retomamos a duplicação da BR-116 no Rio Grande do Sul, avançamos na pavimentação de rodovias importantes ali no Minas Gerais, vamos entregar daqui a 15 dias mais 7 quilômetros de duplicação na BR-381, de Belo Horizonte, Governador Valadares, Nova Era. Estamos falando, então, de um olhar de acupuntura. Pegamos pequenos pontos na nossa malha para destensionar a nossa logística. Eu falo acupuntura porque nós pavimentamos 51 quilômetros da BR-163 e o frete em direção ao Arco Norte reduziu 24%. Então, há uma série de obras que são fundamentais para a nossa malha logística e nós estamos olhando como um grande corredor logístico. Então, olhamos para a BR-163, mas estamos olhando para a hidrovia do Rio Tapajós, para os portos fluviais em Miritituba, para o porto marítimo em Vila do Conde, para que nós possamos, então, ter um olhar holístico e integrado. E essas foram as vantagens de termos, no mesmo ministério, todos os modos de transporte, para podermos conversar e olhar de forma holística para a agenda de infraestrutura. Profissionalização da gestão. Essa é uma agenda que eu tenho falado em alguns lugares,
e eu posso falar porque estou há 15 anos no setor, só no Ministério da Infraestrutura agora em novembro eu faço 14 anos. Nesses 14 anos nós vimos programas de governos anteriores, programas bilionários, serem administrados por uma ferramenta de apresentação, o PowerPoint. Uma ferramenta que não dá a capacidade de olharmos caminho crítico, de termos uma gestão de governança para tomada de decisão, não dá capacidade para nós olharmos curva de planejado, curva de executado, e nós profissionalizamos colocando, então, técnicos capazes de fazer uma reflexão com as informações, nos anteciparmos a problemas, tendo inteligência no nosso processo de tomada de decisão, colocando técnicos capacitados na presidência dos nossos portos, nas nossas empresas estatais, e isso faz, então, que nós tenhamos o resultado que nós encontramos. 280 obras entregas, estamos falando também de 100 leilões feitos em 3 anos e 8 meses, 49 aeroportos concedidos. Se olharmos para toda a nossa história, desde 2011, foram 10. Somando, então, nós temos aí 59 aeroportos concedidos. Fizemos 4 vezes mais do que nós tínhamos feito em 10 anos, fizemos em 3 anos. Vamos avançar nessa agenda com arrendamentos portuários. Tínhamos 2 arrendamentos portuários, agora temos 36 arrendamentos portuários feitos. Fizemos também, além das concessões aeroportuárias, 7 ferrovias, renovação antecipada dos contratos existentes, leilão da Ferrovia Norte e Sul, leilão da Ferrovia Integração Oeste e Leste. Iniciamos a obra da Ferrovia Integração Centro-Oeste, da FICO, de Água Boa, Malha Rosa, obra importante para conectar mais um braço ferroviário ao Mato Grosso, ao polo da produção dos nossos grãos. Fizemos também o leilão de 7 rodovias federais, 364, 365, a 153, a Dutra, a Rio Valadares, rodovias que estão aqui os senhores responsáveis por administrar e fazer esses investimentos. Estamos falando de um setor que criou, então, com esse programa de concessão, mais de 2 milhões de vagas de emprego. O que nós temos até o final do ano? Faremos mais 3 concessões rodoviárias. A BR-381, que por 2 vezes nós já tentamos apresentar um projeto conjuntamente com a BR-262, tomamos a decisão de reestruturar e vamos, então, ter o leilão dela agora em dezembro deste ano, um leilão bem sucedido, porque nós resolvimos ouvir o mercado, e não vai ficar dando murro em ponta de faca. O desafio de prover infraestrutura e CAPEX na BR-381 é muito grande. Então, ajustamos a modelagem e eu acredito num leilão bem sucedido agora no final do ano. Vamos ter também um leilão de mais 2 lotes das rodovias paranaenses. Estruturamos o Estado com 6 lotes e esse ano a gente publica, então, os 4 editais restantes para o ano que vem e vamos ter o leilão do lote 1 e do lote 2, chegando ali em Curitiba, Paranaguá e também um lote em direção ao Estado de São Paulo. No setor portuário, vamos ter a privatização de portos importantes. O Porto de Itajaí, que já está avançado, o Porto de São Sebastião, no litoral paulista, e o Porto de Santos, até dezembro deste ano, também vindo para a privatização. Privatização que vai colocar 18 bilhões de reais de investimentos no setor do portuário. Nós queremos, então, ver esse setor pronto, e 94% do que se exporta no Brasil passam pelos portos. Então, o investimento é necessário, trazermos eficiência, tecnologia, aumentar a capacidade dos acessos portuários, termos um olhar mais pragmático, continuarmos com esse olhar para o uso dos nossos portos. No setor de aviação, nós faremos ainda a concessão do aeroporto de Natal, o São Gonçalo da Amarante, e uma concessão importante que será a primeira relicitação que nós iremos fazer. E aqui tem um desafio, que é a relicitação das nossas rodovias da 3ª rodada. Nós estamos conversando com todos os senhores, são 7 rodovias hoje que já está na esteira da relicitação, e a importância de termos um processo mais célere, tanto para as concessionárias, quanto para o Estado e principalmente para o usuário. E quando essas rodovias foram concedidas lá atrás, é que nós já tínhamos identificado um gargalo, a necessidade de ampliar a capacidade dessas rodovias. E a gente não conseguiu fazer isso. Nós, todos, não conseguimos fazer isso. Então, a rodovia está ainda mais saturada, precisamos fazer com celeridade
esse processo de relicitação e trazer os investimentos para essas rodovias. MS Vias, a BR-040 da Invepar, rodovias importantes que precisam estar, então, com os investimentos em dia. No setor ferroviário, nós estamos caminhando com a renovação da Ferrovia Centro-Atlântica. As obras da FIOL 2 chegam já próximo dos seus 70%, 75%, que nos permite já falar de uma concessão da Ferrovia Integração Oeste-Leste 2, de Caetité a Barreiras, já para o ano de 2023. Concedermos, então, toda a FIOL 2 e termos aí 100% dos ativos que estavam sob a gestão da Valec transferidos para o setor privado. Para os próximos anos, e aqui é importante trazer esse tema, porque nós analisamos todos os planos de governo. Todos os candidatos publicaram seus planos de governo e analisamos ali, e ficamos muito satisfeitos de ver uma agenda de Estado bem estabelecida. Todos muito consonantes, de forma muito harmônica, similar ao que nós estamos fazendo. Inclusive com nomes de programas semelhantes ao nosso, como o BR do Mar, programa de terceira faixa. Mesmo com divergências ideológicas, o setor de infraestrutura está sendo encarado como um setor de Estado, uma agenda de Estado que, independentemente da visão ideológica, ela está sendo encarada com seriedade, com um olhar de longo prazo. E a gente sabe que eles conseguiram olhar até onde nós chegamos, mas nós sabemos aonde nós queremos chegar. Estamos falando de lançar até o final do ano o BR dos Rios, ter um olhar para nossas hidrovias. Que o Brasil tem muitos rios navegáveis, mas um rio navegável não é uma hidrovia. O rio navegável, ele precisa de sinalização, a gente precisa ter a garantia de ter uma navegação durante todo o ano, independente da estação, navegação noturna, trazer segurança. Nós temos tido muito roubo de carga nas nossas hidrovias, principalmente no Rio Madeira. Vamos lançar também um programa de terceira faixa. Duplicação exige um capex muito intenso. Nós temos rodovias hoje que não têm ainda a capacidade de ir para a concessão devido ao seu volume diário de movimentação, né, o VMDA, mas precisam de terceiras faixas para trazer segurança para a operação. E esse programa vai fazer com que a gente possa, então, fazer terceiras faixas em rodovias como a BR-304, entre Natal e o entroncamento ali, Mossoró, e o entroncamento com a BR-101. Fazemos terceiras faixas também na BR-163, na BR-158, rodovias que têm uma movimentação intensa de carga pesada, e garantimos, assim, então, a segurança de quem também está trafegando nessas rodovias. Nós vamos seguir, então, trazendo o setor de saúde para participar da nossa agenda de transporte. Porque o maior gasto de um acidente não é para a agenda de infraestrutura, é para o nosso setor de saúde. Me perguntaram por que a gente não tem ferrovia de passageiros no Brasil. Nós vamos investir nisso. Queremos colocar os brasileiros andando em ferrovias com transporte de passageiro. Talvez não seja superavitário o transporte em si só, mas quando olhamos para a política pública, de forma holística, olhando o setor de saúde, preservando vidas, a gente precisa ter um transporte seguro para transportar os brasileiros, e o setor ferroviário nos garante isso. Queremos trazer, então, também a eletrificação da nossa frota. Temos um programa robusto dentro do Ministério para eletrificar a frota, no setor ferroviário, com as locomotivas, no transporte urbano, e trazer para o setor de transporte regional também o gás para fazer parte da matriz energética de transporte. O gás precisa ser mais utilizado nesse setor, diminuindo custos, nos dando maior capacidade também de sustentabilidade e uma menor emissão de gases de efeito estufa também, toda a frota do país. Estamos falando também de um olhar para a armazenagem, para a silagem. Precisamos ter um uso mais inteligente da infraestrutura que nós já temos, melhorar a nossa operação. Muitas vezes, a gente pensa em duplicar, triplicar rodovias, sendo que se nós tivermos agendamento portuário, tivermos um olhar de armazenagem, de centros logísticos, a gente consegue fazer mais com a infraestrutura que nós já temos instalada no país. Vamos trabalhar também
na possibilidade de explorar nossas faixas de domínio. Não só com comunicação, mas temos a possibilidade de explorarmos também com exploração imobiliária. E vamos construir com os senhores, na Dutra, na Belém Brasília, na Rio Valadares, possibilidades que nós identificamos de negócio usando a nossa faixa de domínio. Isso vai trazer uma atração maior para os nossos leilões de concessão de rodovias e garantir também um olhar para o usuário da rodovia. Quando a gente fala de trazer tecnologia também para as rodovias, a gente está falando de segurança. Tecnologia que nós já temos hoje contratado num leilão de 5G, trazer, então, a internet para todas as rodovias federais. Mais do que ter um aplicativo de navegação funcionando, nós vamos permitir que o usuário possa interagir com a rodovia. E vai permitir para nós, por que não, termos uma visão de velocidade que pode variar de acordo com o dia, a velocidade média para percorrer nas rodovias. Trazermos, então, o documento de transporte eletrônico para o nosso setor. Um documento de transporte eletrônico que se propõe a reduzir o tempo de parada para fiscalizações. A gente estima que em torno de 6 horas é o tempo perdido para fiscalizar nas nossas rodovias. Numa viagem origem e destino, os veículos pesados param em torno de 6 horas para serem fiscalizados. Integrarmos essa fiscalização e termos uma fiscalização eletrônica vai nos dar um diferencial competitivo. Vamos trabalhar numa concessão de manutenção, onde nós vamos ter, então, um olhar de parceria público-privada para a manutenção das nossas rodovias, trazendo mais uma vez o setor privado para participar conosco de prover infraestrutura e garantir a infraestrutura que nós precisamos para transportar todas essas cargas, transportar a sociedade. E vamos seguir com a redução do Estado. Privatizamos a Eletrobras, fatiamos a BR, distribuidoras, privatizamos a Companhia Docas do Espírito Santo e vamos até o final do ano colocar todos os portos públicos qualificados para a privatização, mostrando que essa agenda é uma agenda de sucesso. Essa é uma agenda que não é nós do governo que queremos, essa é uma agenda que o brasileiro quer, porque o brasileiro viu em 2010, 2011, a transformação nos nossos aeroportos. Precisávamos nos preparar para a Copa do Mundo e o setor privado foi convidado a participar dessa transformação. E não tem um brasileiro que entra no aeroporto hoje que não veja o poder e o potencial que os senhores, setor privado, fizeram nos nossos aeroportos. Aeroportos que não tinham banheiro limpos, que não tinha internet, hoje são aeroportos de primeiro mundo. Por quê? Estão na mão do setor privado. Setor privado que traz investimento. E o brasileiro quer essa agenda. Temos que ter um olhar para o interesse do setor público, um olhar porque a sociedade está clamando, está interessada, e a sociedade já entendeu que tem interesse de ter o setor privado cada vez mais participante do nosso setor de infraestrutura de transporte. Então, vamos sim seguir com a privatização dos portos públicos, seguir com a privatização da nossa infraestrutura de transporte. Fazer uma pausa aqui que eu não tenho como cumprimentar os nossos nobres ministros, agradecer por estar aqui conosco. Vamos debater um pouquinho sobre segurança jurídica desses contratos e cada vez mais que nós chamamos o setor privado para fazer parte do setor de infraestrutura de transporte, nós temos que falar de previsibilidade, segurança jurídica e estabilidade regulatória. Nós demos passos importantes nesses últimos 3 anos. Estabilidade regulatória, com a nova lei das agências reguladoras, trazendo para nós, então, um mandato para os diretores, a definição de uma escolha de critérios técnicos para os diretores das nossas agências reguladoras. Segurança jurídica, onde nós implementamos, nesses últimos anos, nossos contratos, também a possibilidade da arbitragem, para resolvermos conflitos que muitas vezes demoravam muitos anos de litígio no setor judiciário. Construímos uma Câmara junto ao Conselho Nacional de Justiça para podermos resolvermos conflitos importantes na agenda de infraestrutura, contando com o apoio do Judiciário. Então, são medidas como essas
que vão continuar colocando o Brasil não só com o maior programa de concessão no setor de infraestrutura de transporte, mas com o melhor programa de concessões no setor de transporte. A gente foi criticado, questionado, porque estávamos fazendo leilões de concessão de aeroportos, de rodovias, num cenário tão adverso, geopolítico. E a resposta é simples, que o Brasil compete com o México, com a Índia, com a Colômbia, porque as grandes empresas que investem no Brasil, como o Grupo Greco Rodovias, os fundos que trabalham com a CCR, com a Arteres, né, que é a Abertis, e outras concessionárias, eles estão olhando ativos também no México, em outros países. Nós estamos numa oportunidade que o Brasil tem se colocado como um porto seguro, um destino seguro para o capital estrangeiro, para o investimento privado. Não só porque temos, então, o maior programa, mas também porque temos seguranças jurídicas. O Brasil concede ativos de infraestrutura há 40 anos, desde a década de 90, com a rede ferroviária, com a Dutra, e nós temos o bom hábito e a fama de sermos bons cumpridores de contrato. Tanto que a Dutra venceu 30 anos de contrato, fizemos uma nova licitação, temos mais 30 anos de contrato. Então, o Brasil honra contratos, não tem segurança jurídica melhor que não seja honrar os contratos que nós assinamos. E esse aperfeiçoamento que nós fizemos nos contratos, no setor de concessão rodoviária em especial, com um olhar técnico para a agenda, estabelecendo um critério de concorrência no dia do leilão, de desempate, racional, onde permite que nós possamos ter um limite no desconto tarifário, para que esse desconto não gere problemas para nós no fluxo de caixa da concessão. E a gente estabelece um modelo de desempate, onde tem um modelo híbrido, trazendo a outorga também. Então, queria terminar falando um pouco do que nós estamos esperando para os próximos anos, no sentido de sermos o país com a infraestrutura de transporte mais competitiva da América Latina. Isso vai atrair o desenvolvimento do nosso país industrial, potencializar a nossa produção agrícola. Termos excelência naquilo que nós nos propomos a fazer. E a excelência, como tenho falado, não é um ato. A excelência é um hábito. Um hábito que esse setor de transporte tem buscado todos os dias. O hábito de dar o nosso melhor nos nossos leilões, no investimento do recurso público, na regulação e na fiscalização desses contratos. Então, que possamos continuar buscando a excelência no nosso setor de infraestrutura de transporte. E encerro falando que nós lançamos bases muito sólidas para esse novo Brasil. E não merecemos e não podemos regredir nessa agenda nos próximos anos. E isso depende de nós todos aqui nesse auditório, principalmente o setor privado, que tem que seguir interagindo, participando do processo de formulação de políticas públicas, via nossas consultas públicas, audiências, interagindo. Compete ao setor público manter o diálogo sempre aberto, frequente, para que não possamos estar desconectados da realidade, e principalmente dos brasileiros, que possamos continuar como brasileiros participando da política do Brasil. Brasileiros que, quando precisam, vão às ruas, como foram em 2019, pedir pela reforma previdenciária, talvez o único país do mundo que o povo foi às ruas pedir por uma reforma previdenciária. Continuemos participando das redes sociais, um ambiente onde nós podemos discutir, interagir e trazendo as melhores práticas também para o setor de infraestrutura de transporte. Porque, no final da linha, o que nós queremos é melhores serviços públicos para a sociedade. Então, bom, senhores, sigamos, então, fazendo essas reformas importantes, como nós fizemos na trabalhista, na previdenciária, fizemos uma reforma também tributária, por que não? São 12 tributos a menos no Brasil, temos que olhar essa agenda com mais afinco nos próximos anos, mas estamos avançando nessa questão. Uma reforma administrativa, gastava-se 4,3% do PIB com o serviço público e hoje gasta-se 3,8%. Não é porque nós não fizemos tantos concursos públicos, é que nós implementamos tecnologia, estamos fazendo mais com menos, fiscalização eletrônica,
e os marcos legais no nosso setor, como o marco do saneamento, o novo marco ferroviário, trazendo um instituto de autorização, que nos permitiu termos hoje 133 bilhões de reais contratados para o setor privado, para novas ferrovias, são novos 20 mil quilômetros de ferrovia que nós temos de expectativa para o Brasil. O novo marco de cabotagem, o setor de cabotagem que segue crescendo 2 dígitos nos últimos anos. O novo marco de gás, como falei, da importância de inserirmos o gás na matriz energética do setor de transporte. E o novo marco da aviação, com o programa do Voo Simples. Então, há muito que ser feito, já caminhamos muito, e juntos, de mãos dadas, tenho certeza que nós vamos seguir esse caminho do desenvolvimento. Saímos do eterno gerúndio do país em desenvolvimento e sermos, de fato, um país desenvolvido. Obrigado a todos, um excelente dia de eventos. É uma honra para mim estar aqui com a ilustre presença dos nossos ministros, do Tribunal de Contas, do STF. Contem conosco no Ministério da Infraestrutura. Obrigado. Convido Marco Aurélio Barcelos, diretor-presidente da Melhores Rodovias do Brasil, BCR, para os cumprimentos à presença do senhor ministro Marcelo Sampaio. Bom dia a todos. A gente tem aqui o privilégio de ter o ministro Marcelo Sampaio comunicando a todos a agenda prospectiva e tão exitosa sobre a infraestrutura no Brasil. Eu queria só registrar os nossos agradecimentos, os nossos cumprimentos, o nosso enaltecimento pela tarefa, ministro, pelo exercício do cargo e pelo legado que o senhor tem deixado aqui para a infraestrutura brasileira. Então, nós nos sentimos muito honrados, muito privilegiados, muito prestigiados de tê-lo aqui nessa manhã do segundo dia do nosso congresso e queria, portanto, em nome de todos, agradecê-lo pelas mensagens, por estar aqui conosco. Parabéns pelo trabalho, ministro.